A proposta do relatório é zerar PIS e COFINS do óleo diesel. Esse governo irresponsável, se queria mesmo resolver o problema dos combustíveis, tem que ir lá e mudar o critério de cálculo do custo do combustível na bomba. Não adianta querer baixar a CID 5 centavos, não faz cosca. É preciso acabar com isso antes que desague numa crise institucional. O parlamento está completamente desconectado com a sociedade brasileira. Uma medida provisória que cria 1, 2, 3 cargos, senhor presidente. 3, como se isso fosse desestabilizar a macroeconomia do país. Na abertura da sessão de terça-feira, o presidente da Câmara anunciou que a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras e altera as regras do setor elétrico não seria votada. O governo decidiu enviar um projeto de lei sobre o tema, considerado muito polêmico pelos parlamentares. Informo ao plenário que estava em reunião agora com o presidente do Senado, discutindo a pauta da Câmara, que será votada no Senado, e a nossa decisão, por falta de tempo no Senado, é que nós, e como eu fiz a leitura, nós não votaremos a medida provisória 814 e o governo vai encaminhar um projeto de lei para tratar do assunto das distribuidoras por projeto de lei. Os deputados reagiram. Hoje a gente teve uma vitória. Vitória essa que foi do conjunto dos trabalhadores da Eletrobras em todo o Brasil, com a retirada da medida provisória 814, que abre as portas para o processo de privatização. É bem verdade que ainda existe a comissão especial e lá a gente vai continuar a resistência. Mas vocês sabem que não tem um deputado da base do governo que vá lá fazer a defesa da privatização da Eletrobras com convicção. O deputado Fábio está aqui na minha frente, para eu não ser injusto. O deputado Fábio é um dos que faz essa defesa. Eu quero ver os chineses entregarem o controle do sistema elétrico deles. É claro que não entregam. Eu quero ver o governo dos Estados Unidos entregar o controle do sistema elétrico deles. É claro que não entrega. Lá mais de 70% das hidrelétricas são controladas pelas Forças Armadas Americanas. Somente comentar ao deputado Glauber que ele esquece de dizer que nos últimos 6 anos o patrimônio da Eletrobras teve seu valor reduzido em 30 bilhões de reais. Se a Eletrobras continuar com a mesma ineficiência, Glauber, perdendo 5 bilhões de reais em valor a cada ano, em 7 anos acabou a Eletrobras. Não tem mais valor a empresa. O que vocês defendem é continuar com a mesma ineficiência, apenas transferindo o custo da ineficiência da Eletrobras para o consumidor de energia. Por isso o preço da energia está nesse patamar. O que a gente tenta, na verdade, aqui com relação à Eletrobras é preservar o valor dessa empresa, voltar a que a Eletrobras tenha capacidade de investimento, Glauber. Não tem mais. As obras estão atrasadas, todas que elas estão participando, perde participação a cada ano no setor de energia elétrica. Com o adiamento da votação da proposta que prevê a privatização do setor elétrico, houve avanço na análise de outras matérias. Mas o aumento no preço do diesel e da gasolina e a consequente greve dos caminhoneiros mobilizou os deputados. Tanto a base do governo quanto a oposição alertavam sobre os riscos que a paralisação pode trazer para a economia. Já começa a haver desabastecimento de combustível, vai haver desabastecimento de remédio e de alimentação. Depois do desabastecimento, virá o saque. E com o saque, virá a repressão ao saque. Então, é fundamental que o governo atue
para acabar com esse movimento, que não é uma greve de trabalhadores exclusivamente, é uma greve de empresários também, de proprietários de grandes empresas de transporte. É preciso acabar com isso antes que desague numa crise institucional. 23% é importado de diesel, ou seja, 77% do diesel é produzido dentro do país. Então, não interfere o crescimento do preço do petróleo no mercado internacional. Não tem razão de repassar esse preço para o consumidor. 12% se importa de gasolina. 88% da gasolina consumida no Brasil, ela é produzida dentro do país pelas refinarias brasileiras. 33% é importado de GLP, ou seja, 67% é produzido dentro do Brasil. Então não tem absolutamente nenhum cabimento de nós termos um acréscimo de preço em função do alto crescimento do valor do barril do petróleo no mercado internacional. Não tem como repassar para aqueles que trabalham efetivamente, dirigindo os seus caminhões, transportando a produção brasileira, aumentando o preço do diesel da maneira como a Petrobras vem aumentando. Essa alta, portanto, atinge a todos. Os caminhoneiros, as empresas de ônibus, as prefeituras municipais, os agricultores, os transportadores dos alunos, das escolas, das universidades, os transportadores de mercadorias, como também dos passageiros. Portanto, em todas as manifestações que nós fizemos aqui, foi sempre na mesma direção, de que o óleo diesel, ele precisa de uma política específica. E não adianta querer baixar a CID, 5 centavos não faz cosca. 5 centavos não vão chegar lá no consumidor final, a menos ou a mais. E, portanto, é preciso que a gente diga aqui, em alto e bom som, que tem um culpado nisso e é o governo. Numa tentativa de pôr fim à greve dos caminhoneiros, foi aprovado no início da noite projeto que reonera a folha de pagamentos de vários setores da economia. O relator da proposta, Orlando Silva, incluiu a isenção do PIS/COFINS para o óleo diesel até o fim deste ano. Alguns deputados criticaram a proposta. A proposta do relatório é zerar PIS e COFINS do óleo diesel, que pode produzir uma redução de até 14%, uma redução de 14% do preço final do óleo diesel. Claro que precisamos aprofundar um pouco mais no debate essa noite. Nem todos os setores estão aí beneficiados e outros nem mereciam. Mas o importante é que aprofunde nessa matéria, para que possamos discuti-la e discutir também o grande problema atual de hoje, que é a questão dos caminhoneiros e do combustível no Brasil. Por isso eu insisto, para que possamos ter de fato o impacto apresentado da desoneração do PIS e COFINS do óleo diesel, uma proposta que estamos fazendo desde 2015. Esperamos poder votá-la e abrandar esse produto que faz o Brasil girar, faz o Brasil crescer, que o Brasil é um país rodoviário. Precisa cada vez mais ter atenção para esse setor. Desde fevereiro, se ouve falar que tem o relatório do deputado Orlando Silva. De repente, ele entrou na pauta para resolver o problema da crise da gasolina e do diesel, a crise dos combustíveis, da política irresponsável do senhor Pedro Paredes. Por isso, nós estamos dispostos a discutir a questão, mas essa discussão de desoneração e oneração deveria ter uma proposta muito mais elaborada, uma discussão muito mais criteriosa. Então, é óbvio que o pessoal é a favor, sim, de reonerar, mas não para salvar o governo Temer de crise, não para salvar o governo Temer, esse governo irresponsável, esse governo que faz refis aqui para dar dinheiro até para deputado mesmo, para ruralista, para os bancos, para as grandes empresas na dívida ativa.
Eu fico triste, fico decepcionado quando a Petrobras olha para uma classe que move o Brasil e que pode paralisar o Brasil, só dá o respeito por 15 dias. Uma redução de 10% do preço do combustível. É isso que os caminhoneiros fazem pelo Brasil? É isso que os caminhoneiros valem para a Petrobras? Não. Nós temos que encarar esse problema com responsabilidade. Por isso, eu peço que a gente crie outras oportunidades e, claro, dar os parabéns para toda essa articulação que nós estamos fazendo sim, que desse jeito nós podemos reduzir PIS, COFINS, a CID, que pode também, não vamos ressaltar, que também pode trazer um malefício para os municípios, porque a CID também vai para os municípios brasileiros. Mas beleza, nós vamos sanar algum problema de uma categoria, mas o PIS, COFINS é importantíssimo. O que nós temos que discutir agora é a chantagem que o governo está fazendo, obrigando a gente a votar um projeto de lei para compensar um erro estratégico deles. O governo mudou a fórmula de cálculo dos combustíveis, criou uma crise tremenda nesse país, obrigou as famílias a voltar a usar lenha para cozinhar e não mais o gás de cozinha, colocou a gasolina a R$ 5,00, o diesel a quase R$ 4,00, paralisou esse país e agora obriga a gente a votar um projeto de lei que vai reonerar a folha de pagamento de uma série de setores para pagar a sua crise. Esse governo irresponsável, se queria mesmo resolver o problema dos combustíveis, tem que ir lá enfrentar o debate com o Pedro Parente e mudar o critério de cálculo do custo do combustível na bomba, lá na ponta. O plenário aprovou ainda a medida provisória que muda a forma de cálculo das taxas de juros para os empréstimos dos fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. O que trata essa medida? Primeiro, modifica o cálculo dos juros de financiamento não rurais. Depois, inclui a inflação na composição dos encargos. E tem uma parcela prefixada pela TLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Além do mais, senhor presidente, a relatora foi muito inteligente botar esse desequilíbrio regional. O Brasil é muito injusto no desequilíbrio regional, tratando todos iguais. Tem que tratar os desiguais desigualmente, dando menos encargos para os mais pobres e manter o encargo normal para aqueles que têm vida normal, como o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Esse projeto da 812, ele causa um crime para nós do Norte, que já somos pouco aquinhoados com recursos. Somos estados pobres que precisamos nos desenvolver, precisamos dos recursos. E nesse projeto está colocado a inclusão de uma parte do Maranhão e uma parte do Mato Grosso, que já tem o Maranhão através do Fundo Constitucional do Nordeste e o Mato Grosso através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, já são contemplados. E esses estados passam a ser também poder pleitear recursos do FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte. Quer dizer, nós não podemos aceitar, já somos estados que são penalizados, os estados são pobres e mesmo assim estamos fazendo com que o nosso estado possa sofrer ainda mais com menos recursos. Do ponto de vista do mérito, não há razão para nós abrirmos mão, o Brasil, o Estado brasileiro, abrir mão do controle sobre as taxas de juros dos fundos constitucionais, que foram criados exatamente para este objetivo, para que o Estado brasileiro possa ter autonomia no sentido de definir políticas de desenvolvimento, de industrialização de regiões que têm situações diferenciadas, bem como não é possível também a fragilização dos bancos públicos, do BNB, do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, que administra esses fundos. Nós orientamos sim, por entender que é uma medida provisória que vem utilizar melhor os recursos constitucionais dos fundos que são utilizados pela Sudene, Sudam e Sudeco, para que
se desenvolva não apenas a região de uma forma como ela foi pensada, mas se desenvolva ela em alguns pontos que há necessidade de ser desenvolvido, e para isso os juros serão cobrados de forma diferente, ou seja, a remuneração do capital será de forma diferenciada para que a gente possa avançar no desenvolvimento de todas essas 3 regiões. A medida provisória foi aprovada e segue agora para análise do Senado. Os deputados também aprovaram 4 medidas provisórias sobre diferentes temas, a maioria consensual. Mas na análise da medida que cria cargos para os conselhos de recuperação fiscal dos estados, houve críticas sobre a proposta. O parlamento está completamente desconectado com a sociedade brasileira. No momento de caos que a gente está vivendo lá fora, faltando combustível nos postos, com possibilidade de a gente ter, inclusive, crise de abastecimento de alimentos, parece que nada está acontecendo aqui. Nós estamos votando a medida provisória para criar mais cargo comissionado. Semana passada foram 231, agora são mais 3. Sabe aquela coisa, a cada semana bota mais um custo para o povo pagar, aí é projeto para poder emancipar município para criar cargo de vereador. O PSD não aceita ser admoestado por palavras demagogas de quem supõe que a agremiação social-democrata é inconsequente ao rechaçar o aumento dos combustíveis e, ao mesmo tempo, ser favorável a uma medida provisória que cria 1, 2, 3 cargos, senhor presidente. 3, como se isso fosse desestabilizar a macroeconomia do país, de forma alguma. Portanto, com muita tranquilidade, altivez e independência, o PSD recomenda sim, senhor presidente. A medida provisória segue para análise do Senado. Temos hoje 5 estados brasileiros que ainda não têm sequer uma deputada. Infelizmente, não foi colocado sequer em pauta essa decisão. Mas a bancada feminina tem percorrido sistematicamente os tribunais. Nós conseguimos, na gestão do Dias Toffoli, tempo de televisão para as mulheres. Conseguimos que o TSE também fizesse propaganda no seu próprio quadro para as mulheres, mostrando que uma sociedade que tem 51,5% de mulheres não se sente representada por menos que 10%. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A mãe de todas as reformas chama-se rever o Pacto Federativo. Eu queria dizer aos prefeitos que é muito bacana, eles vêm aqui, e não é só nesse governo não, são em vários governos, que vem aqui, o presidente vai lá, anuncia que vai mandar não sei quantos bilhões, e esse dinheiro acaba não chegando e não resolvendo nada. Então, a mãe de todas as reformas chama-se Pacto Federativo.